Olá, paz seja com todos. Quero nessa oportunidade te convidar para uma breve reflexão sobre a Páscoa, de acordo com a perspectiva bíblica. A mensagem bíblica sobre o plano de Deus para a humanidade se divide em 4 fases distintas, mas que se completam, sendo 1 a criação, 2 a queda, 3 a redenção e 4 a glorificação. Sendo a Páscoa um símbolo cerimonial da redenção, ele tem 2 aspectos, sendo o primeiro o símbolo memorial da redenção de Israel da escravidão no Egito, conforme o Antigo Testamento, ou a Torá, e o segundo como um símbolo profético da redenção da humanidade, da escravidão do pecado, conforme o Novo Testamento, segundo a versão cristã. Na antiga aliança, Deus escolhe um povo entre as nações para o resgate e para o redimir. Na nova aliança, Deus usa da falha deste povo para dar oportunidade de uma redenção ainda mais abrangente e geral, a todos os povos, em todos os lugares. Antes de tudo, precisamos entender o que é redenção. O termo, no sentido bíblico, define redenção como o resgate de uma condição de escravidão para uma condição de libertação, mas por meio de um pagamento remidor. O pagamento para redimir da escravidão do pecado é a morte, pois o pecado é desobediência contra Deus. E todos pecaram. Isso implica em rejeitar ao único que pode manter a vida, pois Deus é o autor e sustentador de tudo que existe. E sem a vida, só resta a morte. Isso é a perfeita e reta justiça de Deus. Quando Deus institui a Páscoa para os hebreus, ele aplicou seu juízo sobre todos os filhos primogênitos dos egípcios, mas também para os hebreus. E dos hebreus ele exigiu um sacrifício de um cordeiro sem defeito como substituição por cada primogênito entre seus filhos. Seu juízo foi sobre os 2 povos, egípcios e hebreus. Mas para com os hebreus ele aceitou um sacrifício substituto, pois era seu povo, escolhido em Abraão, para quem ele fez a promessa. Esse sacrifício substituto para a libertação da escravidão do Egito bastou. Mas para a libertação da escravidão do pecado, foi apenas representativo, devendo assim ser repetido em todas as demais gerações como sacrifício provisório até que o perfeito sacrifício fosse oferecido. Pois os cordeiros que eram oferecidos não eram compatíveis em natureza e essência para uma substituição permanentemente justa. Esse sacrifício pascual da antiga aliança representava profeticamente o perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme profetizou João Batista. Compatível em essência e em natureza, isto é, divino e humano, mas sem defeito. A Páscoa da antiga aliança foi instituída como lei cerimonial para a nação de Israel, sendo um memorial de sua saída do Egito, marcando Israel como um povo escolhido, poupado da matança dos primogênitos pelo sangue do cordeiro marcado nas portas, para que a morte passasse por suas casas e não entrasse nelas. A Páscoa, como sombra das coisas futuras, por ocasião da saída do Egito, teve seu cumprimento profético na crucificação de Jesus Cristo. O sangue que impediu o juízo sobre as famílias dos hebreus era uma analogia ao sangue de Cristo, que pode sim cobrir com justiça suficiente para proteger não somente uma família em uma só ocasião, em uma só noite, em um só lugar, carecendo de repetição contínua devido ao seu limitado alcance. Com o sacrifício substituto de Cristo,
foi estabelecido uma nova aliança para uma redenção com alcance eterno, pois seu efeito vicário, substituto, não tem fim, permanece para sempre, visto que a morte não pôde interromper os seus efeitos, pois a morte foi vencida na ressurreição. Portanto, não é mais necessário a repetição de sacrifícios, pois o sacrifício de Cristo é suficiente para justificar não somente a um povo, em uma ocasião, em um único lugar, mas a todos aqueles que o invocarem, que o aceitarem como seu substituto na cruz do Calvário. O Senhor em todos os lugares e em todos os tempos. Amém. Glória, pois, a Ele eternamente. Deus abençoe.